E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu acertar aqui. Tudo bem com vocês, pessoal? Uma boa noite para vocês. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. Eu estou passando aqui para falar um pouco de uma palavra bem interessante que eu estava estudando essa semana. Ai, gente, meus cabelos como estão meio arrepiados. Eu estava ali assistindo. Eu estava meditando essa semana numa palavra, num salmo bem interessante. Esse salmo fala sobre a oração pedindo prosperidade. Nós estamos falando do Salmo 126. O Salmo 126 é uma oração, é uma oração pedindo prosperidade. E aqui nesse salmo fala assim, vamos lá. No salmo fala assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecíamos que estávamos sonhando. Quem lembra desse salmo? Quem já ouviu esse salmo? É um salmo muito poderoso, né? Muito lindo. Quando eu estava estudando esse salmo, gente, eu falei, nossa, eu pensei que... Porque eu já tinha lido esse salmo, só que, como eu já falei nos outros vídeos, tem vezes que a gente passa por, tipo assim, estuda a palavra uma vez, estuda a palavra a segunda vez, e aí, à medida que você vai... Eu já falei isso em outro vídeo. À medida que você vai estudando e conhecendo e buscando, o Espírito Santo ele vai te dando, assim, vai abrindo o entendimento, né? E aí, eu estudando o Salmo dessa vez, e eu vi de uma forma mais profunda como ele é profundo, como esse Salmo é profundo. Então, vamos lá. Estudando aqui as Escrituras, eu estava analisando, né? Esse salmo poderoso que ele fala que quando o Senhor Deus, né, trouxe o povo de volta para Jerusalém, eles ficaram como quem sonha, né? Em outras versões está escrito de outra forma, mas com o mesmo sentido. Na minha versão aqui, que é essa versão que eu já ensinei, que eu já mostrei para vocês, ó, que é essa versão aqui, ó, que eu já mostrei para vocês, ela fala assim. Ela fala que o povo ficou... Parecia que eles estavam sonhando, ou seja, foi um acontecimento, uma coisa tão maravilhosa que Deus fez na vida do povo, que foi trazer eles de volta para Jerusalém, que eles ficaram tão maravilhados que parecia... Eu fico assim imaginando essa situação, porque tem coisas que acontecem na nossa vida. Se a gente for parar para analisar, já teve coisas que aconteceram, nossa, várias coisas que já aconteceram na minha vida e que acontece que realmente, gente, a gente fica parecendo que tá sonhando, porque é uma coisa tão boa, tão maravilhosa. E eu estudando esse salmo, eu fiquei assim, ó, me colocando no lugar daquele povo. Me colocando no lugar daquele povo que estava voltando para a terra deles, né? Eles estavam voltando, então assim, a esperança voltou, a alegria voltou, e assim, só Deus para fazer o que estava fazendo na vida daquele povo. Por isso que aqui o Salmo fala que eles estavam como que se estivesse sonhando, porque era algo surreal, assim, poderoso. E aqui fala, aí continua, né?
Aqui continua, trouxe para Jerusalém e parecia que estavam sonhando. Ó, aqui no versículo 2 do capítulo 126 de Salmos, aí continua assim: como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por eles. Vocês perceberam que as outras nações, eles viram e as outras nações ficaram impactadas. Eita, é poderoso. As outras nações ficaram impactadas com o que Deus estava fazendo na vida do povo. E até eles mesmos reconheceram que, aqui fala assim, ó. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Gente, para analisar. E é verdade. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, que a gente vai ficar tão feliz, a gente vai ficar tão impactado, a gente vai ficar tão... que a gente vai ficar como quem sonha, igual esse povo ficou. Então a gente precisa crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, poderosamente mais na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que creem, que buscam, que perseveram. Então, a gente precisa fazer o quê? Crer. Crer. E aí a gente vê como Deus é grande e poderoso para fazer o que a gente acha impossível, o que a gente acha que não vai acontecer, porque nós somos limitados. Só que Deus é um Deus ilimitado. E Ele pode fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer, exatamente na hora que Ele quer. Porque Ele é Deus. Então aqui a gente pode ver que coisa poderosa o Senhor fez na vida daquele povo, a ponto de as outras nações reconhecerem, verem. Porque aqui fala, de fato, o Senhor fez grandes coisas por eles. Foram as outras nações falando. Gente, foi impactante. Aquele momento, esse momento, essa situação daqui do Salmo, foi um momento assim impactante, porque todo mundo ficou assim, como quem sonha, foi algo, né, que surpreendeu, que as outras nações ficaram tipo chocados, né, com tamanho poder, com tamanha obra, né. E aqui continua. O Senhor fez com que prosperemos de novo. Olha só, lembra que no início eu falei que aqui o Salmo 126 é uma oração em forma de canção. Aqui o Salmo 126 é uma oração pedindo a bênção de Deus, a prosperidade, e em forma de canção, porque aqui fala assim, ó, oração pedindo prosperidade, aqui canção de peregrinos. Então é uma oração em forma de canção. Eles estavam orando ao Senhor em forma de canção, e aqui fala de peregrinos, ou seja, pessoas que estavam peregrinando de um lugar para outro, que estavam passando de um lugar para outro, que estavam em movimento de um lugar para outro. Aqui no caso, eles estavam voltando para Jerusalém. Ou seja, voltando para a terra deles. Eles estavam em outro lugar e Deus fez uma obra grandiosa que estava trazendo eles de volta. E isso foi algo extraordinário. E aqui fala que o Senhor fez com que esse povo prosperasse de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Então aqui nos fala nas entrelinhas, aqui nos fala de esperança,
Porque veja bem, ó, o Senhor fez com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Imagine uma situação onde eu vou usar esse paralelo aqui só para vocês entenderem. Por que eu estou falando que aqui fala de esperança? Nesse trecho aqui, o Senhor faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Então aqui Deus nos dá esperança. Deus move as coisas, Deus faz acontecer. E onde não havia jeito, onde a gente não vê saída, tipo aqui fala, ó, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, o que aqui assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Então aqui Deus estava devolvendo a esperança para o povo. Aqui Deus está falando sobre esperança de que coisas boas podem acontecer. E se for da vontade de Deus, vai acontecer. Porque Deus faz chover onde não tem chuva. Deus faz brotar água da rocha. Deus faz. Deus faz o morto ressuscitar. Deus faz o cego enxergar. Deus faz. Então aqui nas entrelinhas eu entendo, eu acredito e eu vejo muito a questão da esperança. Porque onde a nossa limitação humana vê que não tem saída, Deus fala assim, tem sim. Tem saída, para mim tem saída sim. Eu sou aquele que ressuscita, eu sou aquele que faz chover, eu sou aquele que faz brotar. Eu sou. E aqui tá falando que Deus faz a chuva cair e molhar um leito seco dos rios. Ou seja, a gente vê uma situação difícil, a gente vê algo que parece impossível de acontecer e Deus chega e fala assim, não, eu posso. Eu posso, eu sou o grande eu sou. E aqui continua, né? Que aqueles que semeiam, continua aqui a oração em forma de canção que eu falei, ó. O Senhor faz com que prosperemos de novo. O salmista aqui está falando, né? O Senhor faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Esperança. Que aqueles que semeiam chorando, faça a colheita com alegria. Aqui está falando do favor do Senhor, né? O favor do Senhor. Por quê? Porque Deus abençoa aqueles que semeiam, mesmo nos momentos difíceis. Por quê? Aqui fala aqui, ó, que aqueles que semeiam chorando, faça a colheita com alegria. O que vocês entendem nessa parte aqui? O que o Espírito Santo está falando nesse texto aqui? O Espírito Santo está falando que aquele que semeia, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias maus, mas que permanece fiel, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, esses vão colher com alegria, porque Deus é fiel, Deus é justo, Ele conhece o mais profundo do nosso coração e Ele vê o nosso coração e Ele sabe quando a gente está fazendo com amor e por amor. E quando a gente, mesmo nos dias, porque aqui fala que aqueles que semeiam chorando, que aqueles que fazem, que obedecem, que são fiéis, mesmo nos momentos difíceis, Deus vai abençoar.
E aqui continua: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheio de alegria. Então, mesmo aqueles que, é, mesmo aqueles que, é, como é que eu posso dizer? Mesmo aqueles que não olha e fala assim, ah, Senhor, mas eu não tenho, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho como fazer, eu não tenho como semear, mas aquele pouco, aquela fidelidade que a pessoa tem, Deus vê. Deus vê que mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil, a pessoa obedece, a pessoa é fiel, permanece na palavra. E esses que semeiam chorando, que saem, esses que saem chorando para levar semente, para semear, esses voltarão cantando de alegria, porque Deus vê a fidelidade, o compromisso, Deus vê a intenção, Deus vê o coração. Então, quando se ora, quando se aprende a buscar a Deus e a orar ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor, a prosperidade sobre a sua vida e sobre a sua casa, permanece fiel, obedecendo, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias difíceis, vai colher. Vai colher, vai cantar de alegria, vão voltar cheios de alegria. E aqui, ó, voltarão cantando cheio de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Então, aqueles que saem para semear, para plantar a boa semente, para ajudar, para fazer o bem, mesmo nos dias difíceis, mesmo chorando, porque aqui, no caso, chorando, são os dias difíceis, os momentos difíceis, as situações difíceis que às vezes as pessoas, nós seres humanos, passamos. Mas Deus nos vê nesses dias maus, nesses dias difíceis, Ele vê. Ele vê o coração, Ele vê a intenção. Então, se permanecermos firmes, fiéis, mesmo nesses dias, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai alegrar, o Senhor vai alegrar o coração, o Senhor vai fazer com que aquelas pessoas voltem sorrindo, cantando e cheios da provisão do Senhor, porque aquele que busca a Deus, que ora a Deus e que permanece fiel, Deus abençoa. Deus abençoa, Deus prospera, Deus cuida, Deus livra. E a gente fica como quem sonha, como diz aqui no início, né? E a gente fica como quem sonha, porque é algo tão maravilhoso quando Deus faz quando Deus faz coisas na nossa vida que às vezes a gente fica assim tipo assim, fica surpreso, porque tipo assim, já vivi coisas e já passei por algumas situações que, humanamente falando, parecia não ter saída, parecia não ter solução, parecia que, enfim, mas Deus fez. Deus fez a obra, Deus preparou, porque Deus viu o meu coração, Deus vê o seu coração. Então, às vezes acontece coisa assim que a gente fica realmente, como o Salmo diz, a gente fica como quem sonha. Então, vamos aprender, né? Vamos aprender a orar ao Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre aqui como fala sobre a prosperidade, sobre a bênção, porque tem pessoas que têm
preconceitos sobre a questão de orar pedindo a Deus sobre situações, sobre coisas e principalmente sobre prosperidade, né? Tem pessoas que ainda têm bloqueios assim em relação à prosperidade, à bênção do Senhor. E prosperidade não é sobre dinheiro. Prosperidade não é sobre dinheiro. A Bíblia fala sobre prosperidade. E tem muita gente que confunde. Tem muita gente que confunde, que ainda confunde, que não entende sobre prosperidade e acha que prosperidade é dinheiro. Mas não é. A Bíblia não fala que prosperidade é só dinheiro. É você ter dinheiro, é você ser rico. Não. É muito mais profundo. É muito mais grandioso. É muito mais poderoso. Então, que aprendamos a orar ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor, a prosperidade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida no geral. A gente precisa aprender, porque a Bíblia fala também que muitos, essa é bem forte. A Bíblia fala que nós não recebemos porque não sabemos pedir. E quando pedimos, às vezes pedimos para o nosso ego. Então, o que é que o Espírito Santo fala nessa palavra? Que a gente precisa pedir, mas a gente precisa saber pedir. Porque a própria palavra diz: vocês não têm as coisas porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem por motivos errados. Motivos errados no sentido de motivos que não é um motivo, é para outras coisas, com outra intenção. É isso que a Bíblia fala, que às vezes as pessoas pedem as coisas, mas com outra intenção. Por isso que a palavra diz que vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem com a intenção errada. Será que estamos pedindo com a intenção certa? Será que a gente não está recebendo, não é exatamente porque ainda não estamos sabendo pedir? Ou estamos pedindo e não estamos sabendo esperar? Né? Para refletir, vamos refletir. E que aqui nesses salmos aprendamos que o Senhor é poderoso, que Ele pode fazer o extraordinário, o poderoso na nossa vida, que Ele quer fazer, porque Deus quer o melhor e Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor e Ele quer o melhor. E nós precisamos nos posicionar, né, gente? Para termos boas colheitas, como aqui falam. Aqueles que semeiam chorando, faça colheita com alegria. Mesmo nos momentos difíceis, que façamos a nossa, que semeemos, que aprendamos a semear, fazer a semente da melhor forma, para que venhamos colher, fazer boas colheitas, porque o Senhor vê o coração e o Senhor vê as intenções. Ok, gente? Essa é a palavra que eu estava estudando e que eu falei assim, eu vou gravar o vídeo falando sobre essa palavra, porque é poderosa. E peguem a Bíblia de vocês e coloquem no Salmo 126. E leiam, estudem e peçam para o Espírito Santo falar com vocês a respeito dessa palavra. Sobre a oração pedindo a prosperidade. Na minha Bíblia, nessa versão, está escrito prosperidade. Em outras versões pode estar escrito de outra palavra,
outra palavra com o mesmo sentido, mas aqui na minha tá prosperidade. Mas independente, estudem esse salmo, que ele é poderoso, ele é incrível. E que o Espírito Santo fale com vocês, tá bom? E aqui E é isso, gente. Que possamos fazer boas colheitas, que aprendamos, que saibamos, aprendamos a semear, a semear, para que tenhamos excelentes colheitas. E quando eu falo semear, eu não estou falando semear, porque às vezes quando a gente fala de semear, ou quando o pastor fala na igreja de semear, enfim, tem gente que ainda está com a mentalidade fechada, que acha que é só semear dinheiro, oferta. E semear não é só isso, não. Não é só isso. Entendeu? Então, que a gente possa abrir a nossa mente para que o Espírito venha nos dar o discernimento, que semear não se trata de semear, de você pegar lá e semear e colocar lá no envelope dinheiro. Semear não é sobre isso. É muito mais profundo. A semeadura e a colheita que a Bíblia fala é muito mais profundo. Não se trata somente não se trata de dinheiro, que tem gente que acha que semear é só dinheiro. Não. Semeadura e colheita na palavra de Deus é muito mais profundo. Então, que a gente possa abrir nossa mente, né, cada dia, e que o Espírito Santo venha nos dar discernimento para a gente entender a profundidade do que a Bíblia fala sobre semeadura e colheita. Semeadura, fidelidade. É isso. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. E fidelidade também não se trata de dinheiro. Porque tem muita gente também que pensa que fidelidade, você ser fiel a Deus, é você ir lá, colocar um dinheiro na oferta, pronto, fui fiel. Não é só isso. Não é. Fidelidade não é você pegar todo mês, eu vou ser fiel e vou fazer isso. Não é só isso, é muito mais profundo. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma excelente noite. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E fiquem com essa palavra. Não esqueçam, abram a Bíblia de vocês no Salmo 126 e reflitam sobre o que eu tô falando. Até mais.